E aqui no estúdio a gente vai falar agora sobre saúde. Isso mesmo, teve aí a nossa série, né, Foco na Saúde, que foi apresentada aqui ao longo dessa semana. Então a gente está mostrando, além do atendimento municipal, também um atendimento estadual em policlínicas e também em hospitais, porque é muito importante a gente falar de saúde e falar sobre essa divisão aí entre municípios e também estado, né, o que é responsabilidade de cada um. Sobre isso, a gente vai continuar falando aqui no estúdio com o secretário estadual de saúde aqui de Goiás, Sérgio Venâncio, né? Seja muito bem-vindo, doutor Sérgio, é uma honra ter o senhor aqui nos nossos estúdios. Prazer é meu, eu queria agradecer imensamente à ABC por esse serviço. Talvez, eu não sei se a ABC tem a real importância que essa série que ela fez, para a gente tentar diferenciar os diversos níveis de atendimento da saúde, baseado no que a gente viu na série aí, né? Nos 3 programas, falando muito bem que nós tocamos num ponto gravíssimo. Nós temos, infelizmente, na população brasileira ainda não tem o costume da prevenção, do cuidado com a saúde. Então as pessoas preferem ir a unidades de emergência, porque vai ser mais fácil, vai ser atendido, não precisa marcar, e esquecem que é preciso ter um acompanhamento. Você está gestante, você precisa ter um pré-natal. Bom, mesmo quem não tem essa obrigatoriedade, precisa de tantos em tantos meses ou anualmente estar acompanhando, sabendo se tem diabetes, como é que está a pressão, como é que está o colesterol, parar de fumar. Isso tudo é feito nas unidades básicas de saúde com agendamento. Mas as pessoas criaram a cultura de procurar somente unidades de saúde, não só de urgência, mas não somente do Estado, também os do município. Lotando a porta das UPAs, por exemplo, né, que são unidades de pronto atendimento, com casos que poderiam ser resolvidos em consultas eletivas agendadas, sem sobrecarregar o sistema. Então, muito obrigado, ABC, por essa iniciativa. Secretária, é aquela coisa que a gente sempre fala aqui naquele português bem claro, né? De procurar ajuda só na hora do aperto, né? E a situação não é essa. Como que funciona, secretária? A gente viu aqui ao longo dessa semana, em várias reportagens, na nossa série Foco na Saúde, mas como que funciona essa parceria entre Estado e municípios para a divisão de atendimento? Porque às vezes, muitas vezes a pessoa de casa não sabe o que é responsabilidade do município, não sabe o que é responsabilidade do Estado. Olha, os municípios eles são responsáveis pela atenção primária, que é a principal. Né? A grande maioria dos atendimentos ele deve acontecer nas unidades de saúde, começando pelos agentes de saúde, pela medicina baseada em saúde da família, no contato multiprofissional com enfermeiros, nutricionista, psicólogo, assistente social, médico. E casos mais graves, aí sim, eles vão para unidades hospitalares mais complexas, podendo chegar até onde toca o Estado, que é a medicina de média e alta complexidade. A gente sabe que os municípios grandes, então você pega Goiânia, Aparecida, Rio Verde, Anápolis, outros também excelentes, eles têm também uma estrutura de alta complexidade. Mas a grande maioria dos municípios goianos, ela tem menos, grande mesmo, assim, mais de 70% tem menos de 10 mil habitantes. De prefeituras que não conseguem ter esse atendimento complexo, mas que conseguem, no dia a dia, com os agentes de saúde, com os clínicos, com cirurgiões, ginecologistas, pediatras, conseguem dar uma assistência que a população merece. A maioria dos casos de saúde não precisam de um especialista. Então, o Estado, seja através de policlínica, seja através dos seus 24 unidades hospitalares complexas, ele consegue trazer especialidades como neurocirurgia, cirurgia cardíaca, cirurgia pediátrica e assim por diante, né, num custo enorme, um custo aí de mais de 2,4 bilhões por ano. E essa diferenciação, por que ela é importante? Se eu estou deixando de ir a um posto de saúde e estou entupindo unidades sem necessidade, porque o problema não é o paciente ter a necessidade de procurar urgência e emergência, isso não, isso aí ele tem que fazer mesmo. Mas se eu posso resolver meu problema numa consulta agendada e eu escolho, por comodidade minha, ir para uma unidade altamente complexa, como o GOL, como o ECAD, o custo da saúde aumenta muito e não sobra para atender quem precisa. E às vezes quando você vai numa consulta agendada, num especialista daquele sintoma que você está sentindo, você consegue até um melhor atendimento, um atendimento mais específico para o problema, não é mesmo?
Olha, a gente inclusive teve um exemplo na iniciativa privada aqui em Goiânia, que foi, eu acho que ele é pioneiro no Brasil, inclusive, a AMPASEG, que é a Associação dos Hospitais de Alta Complexidade, ela abriu uma APS, uma atenção primária da saúde privada. Por quê? Porque o paciente precisa de um médico que o acompanhe. E a saúde da atenção primária, os médicos são treinados para isso, os enfermeiros, assistência social, todo um conjunto de capacitação para que a pessoa tenha um dono. Aquele sistema, aquela unidade de saúde, ela conhece aquele paciente. E a partir dali ele vai ser encaminhado de acordo com a necessidade. Secretário, o senhor disse que mais de 70% dos municípios goianos têm menos que 10 mil habitantes e precisam desse apoio do Estado para atender aí, pacientes de média e alta complexidade. Antigamente a gente via uma centralização desse tipo de atendimento somente aqui na região metropolitana de Goiânia. Como que funciona agora? Porque a gente sabe que foram inauguradas várias policlínicas e essa é uma missão do governador Ronaldo Caiado de democratizar aí a saúde, as pessoas não precisarem sair lá do interior, viajar horas aí em ônibus, vans para vir até aqui em Goiânia para ter um bom atendimento. Nós estivemos ontem com a ministra Nilza Trindade, ministra da Saúde, com o secretário Alves, secretário de Atenção Especial. Eles ficaram impressionados com a rede que o governador Caiado construiu. Em 2019, quando ele assumiu, 92% dos atendimentos do Estado eram feitos em Goiânia. Ele estadualizou 7 hospitais, construiu outros, ampliou a rede, construiu 6 policlínicas, de forma que nós estamos sempre, cada vez aumentando mais essa capilaridade para que a pessoa não precise se transportar por 400 quilômetros para fazer hemodiálise, como era feito antes do governador Caiado assumir. Então, inclusive, a ministra ficou muito interessado em conhecer a Policlínica de Formosa para entender essa ideia. Essa é uma ideia que também existe no Ceará, eu acho até pioneira no Ceará. Então, essa é a ideia do governador. Nós sabemos que os casos ultra complexos, hospitais como um HGG, como um GOL, como um ECAD, eles, obviamente, é muito difícil de você manter isso, às vezes, no interior muito distante, e que eles vão continuar em Goiânia. Mas que a população do Nordeste goiano, a população do Norte, em torno de Brasília, elas também precisam de um atendimento de especialistas ali ao lado da casa delas. Então, as policlínicas hoje têm mais de 20 especialidades, tem leitos de hemodiálise, tem vans com os municípios transportando esses pacientes com dignidade, e esse é o interesse do governador. Inaugurar a primeira etapa do Hospital de Águas Lindas esse ano ainda, fazer o complexo oncológico, que vai ser um centro de referência nacional para o tratamento do câncer, e a gente vai aos poucos conseguindo fazer isso. Uma outra questão também, uma outra reunião que o senhor participou recentemente, foi agora no mês de março, foi na Assembleia Legislativa aqui de Goiás, a respeito das cirurgias eletivas, né? Às vezes muitas pessoas ficam esperando meses e até anos por conta de uma cirurgia, e a proposta do Estado é dar celeridade nessa fila. Nós ficamos muito satisfeitos ontem na visita com a ministra, que nós achávamos que o que havia sido feito de unificar, nós juntamos com os 246 municípios e pela primeira vez colocamos todos os pacientes numa fila única. Então, hoje nós sabemos o número. Eu sei dizer para o prefeito, acabei de receber o prefeito de Águas Lindas, eu falei para ele, hoje a Secretaria de Estado da Saúde sabe falar para o prefeito quanto custa as cirurgias eletivas de cada município. E a ministra falou assim, olha, isso é inédito, não é em Goiás, é no Brasil, não existe nenhum estado que tenha essa informação. Tanto que você pega lá as listas dos pacientes dos outros estados, Minas, que é uma população muito maior que a nossa, não tem nem metade dos pacientes, ou seja, eles não têm a informação completa, que só Goiás tem. O governo federal deu 20 milhões, o estado vai entrar com mais 20 milhões e esse dinheiro vai ser trabalhado junto com os municípios, com a supervisão do COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Então, nós vamos só operacionalizar. Toda essa decisão vai partir dos municípios numa forma de democratizar e de regionalizar a saúde, estimulando que hospitais do interior possam absorver essa demanda. Nós estamos longe, obviamente, de atender toda a fila por falta de dinheiro somente. Nós temos a estrutura, não temos dinheiro.
O Estado faz em torno de 5 mil cirurgias mês, isso é um custo altíssimo, mas todos os meses entram aí de 5 a 6 mil novos pacientes para o Estado, sem falar dos municípios que também fazem muita cirurgia. As pessoas podem ter a ideia de que a fila não está andando, a fila anda, mas outros entram, então ela está sempre crescendo. Nós temos um volume absurdo de cirurgias no Estado. Mas nós estamos indo atrás, na Assembleia nós tivemos essa oportunidade de trazer essa ideia do deputado Gustavo Seba, que sugeriu então que emendas parlamentares pudessem ser usadas com esse fim específico, já que a gente agora conhece essas filas de cirurgias eletivas de cada município, cada deputado. Então falou, eu quero dar X milhões aí para tal cidade, nós vamos falar para ele, esse dinheiro é capaz de operar o senhor fulano, CPF tal e tal cirurgia, nós vamos dar toda a lista para eles. E tudo isso pode ser acompanhado pelo Ministério Público, pelo COSENS, para dar uma transparência total. Secretário, o governador Ronaldo Caiado também é médico, sempre se importou muito com saúde. Vide aí, durante a pandemia de coronavírus, várias medidas que foram adotadas primeiro aqui em Goiás, que depois foram espelhadas aí para outros estados. Essa é uma conversa que o senhor tem bastante com o governador, de priorizar a saúde. Ele interfere, traz bastante ideias para a pasta. Como que é essa troca com o governador Ronaldo Caiado, visto que ele também é um profissional da área da saúde? Olha, o governador, ele, inclusive ontem, conversou com a ministra, falou, eu não tenho dormido com a preocupação com todo o investimento que nós precisamos fazer com a saúde e, ao mesmo tempo, não estourar o teto de gasto. Então, ele vive isso 24 horas por dia, nós conversamos todos os dias. Ele, até hoje, tudo que eu solicitei para ele, ele me atendeu. Obviamente que as questões financeiras aí a gente tem essa perda absurda do ICMS, de 580 milhões. Então isso é um problema para a saúde, que muitas vezes a gente quer auxiliar mais os deputados e as prefeituras, mas a gente não consegue, porque nós estamos com dificuldade de fechar a própria conta da Secretaria de Estado sem estourar o teto de gasto. Mas a população pode ter certeza que ele vive isso aí como médico 24 horas por dia e ele é o único governador médico do país. Secretário, outra grande obra anunciada aí pelo governador Ronaldo Caiado e que com certeza vai melhorar muito o atendimento aqui no estado de Goiás é o CORA, que deve ser inaugurado aí até o final de 2024, Conta pra gente o que é o CORA. Eu sei que o pessoal de casa acompanha, a TV Brasil Central mostra aqui, mostrou o terreno, o local, o investimento, mas o que vai trazer de melhoria esse novo hospital? Olha, esse é o hospital, um desenho completamente diferente, é uma planta americana, uma ideia muito inovadora, tecnológica, para atendimento do câncer, é um investimento absurdo, é o grande legado na saúde. Não só ele, mas eu acho que talvez o principal pela importância no sentido de ser um hospital, vai ser muito difícil ter um hospital privado que vai chegar perto do que o CORA vai poder oferecer para a população. Nós começamos já a terraplanagem, estamos acompanhando, o Tribunal de Contas montou um grupo para dar celeridade às obras e esse acompanhamento, junto com a Fundação Pio XII, que é do Hospital de Barretos, o Hospital do Amor, um hospital reconhecido mundialmente como pela extrema qualidade no cuidado com câncer, e a expectativa é, até o final do ano que vem, inaugurar a ala pediátrica, que já dimensionada para atender todo o centro-oeste e norte, inclusive, não é só para Goiás, porque é uma doença, o câncer infantil é uma doença muito triste, que judia muito da família. Então o governador já teve essa visão de não acolher somente os nossos aqui, mas também de outras regiões. É se tornar mesmo uma referência. O nome não é à toa, Complexo Oncológico de Referência, mas também uma homenagem à nossa poetisa Cora Coralina. E a humanização do hospital é o que a gente está tentando, não só no hospital, essa entra como um projeto estratégico do governo para os próximos 4 anos, e já foi aprovado já junto ao governador Ronaldo Caiado, a gente fazer a humanização de todas as ações da saúde. Tá certo, então. Eu falei aqui com o secretário estadual de saúde aqui de Goiás, o Sérgio Venço, a respeito de toda esse investimento de saúde que é feito pelo governador Ronaldo Caiado, da nossa série Foco na Saúde, que você assistiu aqui na TV Brasil Central ao longo dessa semana, e está disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Brasil Central.
e youtube.com/TBC Reportagens, onde você pode assistir novamente essa série e ter acesso a todas essas informações, porque saúde a gente sabe, a gente espera que você não precise, mas se precisar, é bom ter um bom atendimento, é bom saber quem procurar e profissionais competentes para te atender. Secretário, muito obrigada pela participação aqui na TV Brasil Central. Agradecer novamente à Brasil Central por essa iniciativa e lembrar a população que nós vamos já iniciar a vacinação de influenza, né? E também precisamos reforçar essa dose do Covid, essa dose dual que já pega essas formas mais recentes. Tá certo. Obrigada, secretário. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia.